Poder sentar, queridos, por favor. Vem cá, meu amor. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade que me é concedida. Queria falar um pouquinho antes de começar a palavra, porque eu acredito que o Senhor tem nos sustentado. Falar sobre família perfeita, quero deixar bem claro para vocês que não fui eu que escolhi o tema, tá? Não fui eu que escolhi o tema. Eu sei que o pessoal está aí até... crente não pode apostar não, mas tem uma turma que está apostando. Será que ele consegue falar? Será que não? Né? Mas eu queria nos apresentar, nem todos nos conhecem. Eu sou o João, essa é a Cirleia, que está do meu lado. Nós estamos casados há 31 anos. E vamos fazer 32 anos agora, em outubro. Nós namoramos, noivamos e casamos em 2 anos. Né? Então, a gente está junto há 33 anos. E eu falo algo que não falo por orgulho, né, por vaidade, nada disso, mas eu falo porque eu creio que é algo que pode edificar você. Eu nunca traí a minha esposa, tá? Nem na época em que éramos namorados, tá? Eu nunca disse um palavrão para minha esposa. E olha que durante 3 anos do meu casamento, eu ainda era um alcoólatra, cheguei a usar drogas, tá? Mas nem numa vida tão bagunçada e tão louca que eu vivi, eu tropecei nessas áreas. Mas eu quero dizer para você com toda certeza, se eu não falhei nessas áreas, foi porque Deus me guardou. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, tá? Foi o Senhor que guardou a nossa vida. E para falar de um casamento perfeito, eu vou explicar isso para vocês. Eu gostaria de chamar minha esposa aqui, para que ela pudesse falar de como que é o casamento dela. Ela é pastora também, saibam vocês que pastor não pode mentir. Tá? Ela foi consagrada em 2008, eu fui consagrado em 2003, ao ministério pastoral. Nem ela se casou com um pastor e nem eu me casei com uma pastora. Né? Nós nem crentes nós éramos. Mas temos sido muito felizes caminhando na presença de Deus. E eu creio que o próprio Senhor me dá respaldo para falar sobre essas coisas. Tá? Quero que ela fale se verdadeiramente ela tem um casamento, pelo menos feliz. Tá? Eu vou falar sobre perfeição, vocês vão entender que é possível ter um casamento perfeito. Tá? Amém. A paz do Senhor, amém? Ele falou que eu não posso falar mentira, né, gente? Mas o meu casamento realmente é uma bênção, nós somos muito felizes, a gente realmente caminha junto, tanto no ministério quanto na nossa família. Passamos por adversidades, mas ficamos firmes, ficamos juntos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Pega a sua Bíblia na sua mão. Antigamente era tudo de capa preta, né? Agora tem rosa, lilás, não tem problema. A cor da capa não interessa, interessa o que está dentro. Tá? Levanta a sua Bíblia assim, ó, para os céus. Para Deus ver que você... Eu sei que tem gente que está com o celular. Levanta o celular, então. Se você está só com o celular, levanta o celular. Olha... Esse livro santo que está na tua mão, ele é a palavra de Deus. Tá? Ele é a palavra de Deus. E nesse livro, há mais de 31 mil versículos. Há mais de 8 mil promessas de Deus. E há mais de 7 mil promessas de Deus para você. E as promessas de Deus, queridos, são irretratáveis. Deus não volta atrás.
Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Claro que é necessário que você creia. Então eu quero que você repita comigo assim: eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor por isso? Peço a gentileza de você abrir a sua Bíblia então em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, já passei por esse texto várias vezes, mas quando fui chamado para pregar sobre esse texto, fui redescobrindo a Bíblia, porque a Bíblia ela é viva. Tá? Toda vez que você abrir a Bíblia, você pode abrir no mesmo texto todo dia. Deus tem um rema para você. Deus tem novidade para você. Tá? Deus vai falar de formas diferentes para você. E quando eu abri agora, nessa última semana, para estudar um pouco mais sobre Isaías 61, eu fiz uma comparação. Se você perguntar para algum pastor mais amadurecido, mais experimentado, se você perguntar quais são os textos na Bíblia sobre família, qual o salmo da família? Fala 127, 128, salmos da família. Né? Efésios 5 fala sobre a família. Ele vai destacar alguns textos ali sobre família. E quando eu li aqui Isaías 61, eu vi que esse capítulo aqui é o capítulo da família no livro de Isaías. Fala sobre o ministério de Jesus, primeiramente aqui profetizado pelo profeta Isaías, cerca de 712 anos antes de Jesus. Está escrito assim, Isaías 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados. Diga comigo assim, edificarão. E restaurarão os de antes destruídos, diz, restaurarão. E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Diga, renovarão. Verso 5 agora. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade, a sua semente, a sua descendência, será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Repete comigo, semente
bendita do Senhor, famílias abençoadas. Verso 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Quem concorda, diga amém. É a palavra de Deus, é promessa de Deus sobre a sua vida. É promessa de Deus sobre a tua vida. A pergunta que foi feita: será que é possível viver um casamento perfeito? Será que é possível viver um casamento perfeito? Olha, todos nós somos tentados a responder: não, pastor, não é possível viver um casamento perfeito. Perfeito só Deus, é o que a gente fala, o que eu já falei muitas vezes. A gente é tentado falar isso. Olha, pastor, o casamento perfeito vai ser o casamento de Jesus com a sua noiva na glória. Isso está previsto, queridos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 32, 33, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 9, 12, capítulo 22, 17, diz que o noivo Jesus vai se encontrar com a noiva. Esta noiva que é a igreja, que somos eu e você, sem ruga, sem mácula, e nós habitaremos no céu, um lugar onde não entrará nenhuma iniquidade, nada que contamine a nova Jerusalém. Esse casamento com certeza será perfeito. A noiva que somos nós, estamos sendo preparados. As nossas vestes estão sendo lavadas. Todos nós vamos comparecer como noiva na presença do noivo com vestes nupciais. E nos casaremos com Cristo para toda eternidade. Isso é certo, querido. Mas e agora, e hoje? E o nosso casamento terrestre com a nossa esposa? Será que é possível ter um casamento perfeito? A terra, querido, está convulsionando. A humanidade está mergulhada num lamaçal de pecado. A sociedade está cada vez mais corrupta. Mateus capítulo 24, versículo 10, o Senhor Jesus diz que nesses últimos dias trair-se-ão uns aos outros. Os inimigos do homem seriam aqueles da sua própria casa. E é isso que nós temos vivido dentro de alguns lares. Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 12, que nos últimos dias, por causa da violência, por causa da corrupção, por causa das traições, o amor de muitos se esfriaria. E muitas pessoas, depois de muitas decepções, de muitos enganos, muitos tropeços, elas estão deixando de acreditar no amor, estão deixando de acreditar na família. A esperança está se enfraquecendo. E tratar de um assunto tão forte, porque, queridos, a família, na verdade, determina muito o nosso ânimo, determina muito quem somos. Quando a família vai bem, tudo vai bem.
Quando você está bem em casa, você pode estar desempregado, que você fica, dá para aguentar. Você está doente, mas a família está unida, dá para suportar. Você está apertado, o dinheiro está curto, mas se você está bem no seu relacionamento, está tudo bem. O contrário não é verdadeiro, o contrário não funciona. Você pode ter um bom carro na garagem, você pode ter um bom salário, você pode ter um bom negócio que te dá uma boa renda, mas se a família está mal, se o seu relacionamento conjugal está mal, você fica mal. E aonde você está, você fica sem lugar. E você fica pensando, será que eu estou falando outro idioma? Que a minha esposa não consegue me entender? A mulher também fica pensando, onde será que meu marido está com a cabeça, que ele não consegue enxergar a importância da nossa casa, a importância do nosso casamento? Olha o que ele está fazendo. Então, a gente fica se perguntando sobre, será que é possível? Tem gente que vai responder, pastor, eu estou perguntando, não é se é possível ter um casamento perfeito. Eu estou perguntando se é possível ter um casamento. Porque eu acho que o meu casamento já acabou há algum tempo atrás. Eu acho que o meu casamento já acabou há alguns meses, ou até mesmo há alguns anos atrás. Hoje a gente só convive. Hoje a gente só se suporta. E queridos, se a gente for para a palavra de Deus, ontem, quem estava aqui ontem à noite, ouviu a pastora Cláudia, o pastor Francisco, falando sobre famílias benditas, que foram exemplos para nós. Noé, Abraão. E eu quero que você saiba disso. De tempos em tempos, a humanidade mergulha no pecado, uma decadência profunda. E eu penso que nós temos vivido um tempo como este, um tempo de decadência moral profundo, um tempo em que os valores cristãos, os valores éticos, porque presta bem atenção, aquilo que é correto não é só para os crentes não, o ateu também pode acreditar naquilo que é correto, ele pode não acreditar em Deus. Mas a gente está vivendo uma sociedade hoje corrompida, violenta. E foi isso que aconteceu nos tempos de Noé, querido. Em Gênesis capítulo 6, o Senhor decide destruir a terra com dilúvio, e ele olha para Noé, e ele vê ali um remanescente fiel. O que é um remanescente fiel? É alguém que no meio de um grupo corrompido faz a diferença. É alguém que ao olhar para a humanidade, olhar para a sociedade, vê a corrupção e a violência espalhada. Deus olhou ali para Noé e ele viu um remanescente fiel. E assim como no tempo de Noé, Deus olha hoje para cá e Deus vê remanescentes fiéis. Pessoas que amam a verdade, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que estão aqui buscando conhecer a vontade de Deus para suas famílias. Por que vocês vieram aqui? Não foi para isso? Para conhecer qual é a vontade de Deus para a minha família, qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer de mim dentro da minha família, o que eu posso fazer para ajudar a minha família, o que eu posso fazer para ser melhor para a minha família e para Deus. E é por isso que vocês estão aqui nesta noite. É por isso que vocês vieram aqui. Não era assim. Não era um homem justo, reto, andava com Deus, era temente e obediente. Essas são as características de Noé. No capítulo 6, no versículo 8 e 9 diz isso. Lá em Hebreus 11, 7 diz isso. Lá também, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz que Noé era esse homem.
E ele salvou a família dele, porque ele tinha uma conduta diferenciada. Ele conseguiu salvar a família dele. Se a gente for mais adiante um pouquinho na palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, eu gostaria que você abrisse lá. Abre comigo lá, Gênesis capítulo 12. Deus olha para Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Abraão morava numa localidade muito idólatra. Abraão morava num lugar onde que o sistema mundano já tinha se estabelecido. E aí Deus olha para Abraão e diz para Abraão o seguinte, Gênesis 12: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da... O que é isso, querido? Isso é uma promessa. Promessa que Deus fez a quem? A Abraão. E aí você pode perguntar, pastor, o que eu tenho com isso? Deus prometeu algo para um homem lá na Mesopotâmia, lá perto do Iraque, há tantos 1000 anos atrás. E o que eu tenho com isso? Você tem tudo a ver com isso. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Diga assim, Deus é fiel. Diga assim, o Senhor nunca falha nas suas promessas. Diga assim, Ele prometeu que abençoaria a Abraão e abençoaria aqueles que o abençoassem. E todas as famílias seriam abençoadas por Abraão, pela promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão. Deus prometeu fazer da sua família, meu irmão, uma família abençoada, uma família bendita. Não foi o pastor João Maciel que prometeu, não foi o bispo José Elias que prometeu, foi o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele prometeu que abençoaria a sua vida. Diga se você crê ou não. E para alguns que têm dúvida, querido, a palavra do Senhor diz, lá em Gálatas, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, olha, Gálatas 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falam a muitos, mas a uma só, e a sua posteridade, que é de Cristo. Verso agora 26, Gálatas 3, 26, porque todos os que sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Continuando, 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Quantos creem em Cristo aqui? Diga assim, eu sou herdeiro da promessa que foi feita a Abraão. A minha família é abençoada, porque eu creio em Jesus Cristo. Esta promessa é para mim também. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido?
Agora presta atenção. Deus promete isso para Abraão. Promete abençoar Abraão. Capítulo 12. Abraão não tinha filhos quando Deus prometeu isso a ele. E quando Deus promete para Abraão, Abraão tinha 75 anos. E não tinha filhos. E naquele dia que Deus promete isso, Deus promete abençoar a sua semente, a sua descendência. Ele já era velho. E aí no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está tentando dormir, o tempo está passando, e ele pergunta para Deus: Senhor, quem que vai ser esse filho? Quem vai ser minha descendência? Eu não tenho filho ainda. Eu tenho um empregado, chama Eliezer, o Damasceno. Será que é ele, o meu empregado? Porque o empregado era propriedade do seu dono. Era como um filho, mas não era filho. E aí Deus fala com Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar um filho das tuas entranhas. Você vai gerar um filho. E Deus convida ele a sair da tenda, olhar as estrelas do céu e contar as estrelas do céu, se é que ele podia contar. Ele falou assim: assim será a sua descendência. Repete comigo: promessas. Só mais uma vez, repete comigo: promessas. Deus promete isso para Abraão. Abraão gera filhos. Mas antes disso, no capítulo 17, versículo 1, o Senhor fala com Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ele estava com 99 anos. Já estava bem idoso. Como que Deus vai mandar você fazer uma coisa que Ele julgue você incapaz de fazer? Mas a palavra de Deus diz com clareza que Deus mandou Abraão andar na presença dele e ser perfeito. Então, se Deus disse que você pode ser perfeito, você pode ser perfeito. Querido, você é barro assim como eu. Para você ser perfeito, você tem que estar na mão do oleiro. Ele tem que estar tirando as impurezas, ele tem que estar moldando, ele tem que estar dando a forma. Se você confiar a sua vida na mão de Deus completamente, você vai ser aperfeiçoado pelo Senhor. A sua vida vai transformando dia após dia. Você vai sendo aperfeiçoado dia após dia. Porque assim é a trajetória do Filho de Deus. Assim é a trajetória daquele que tem aliança com o Senhor. A vereda do justo, a vida do justo, o caminhar do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Então é um dia após do outro. É Deus lapidando a sua vida. E você vai sendo aperfeiçoado. Pode ter um casamento perfeito, querido? A resposta é: você quer ser trabalhado por Deus? Você quer ser lapidado por Deus? Quando a gente pergunta assim: ah, mas o homem pode ser perfeito? Existe algum homem perfeito? Só Jesus foi o homem perfeito. Mas se a gente falar isso, a gente está indo contrário à palavra de Deus. Porque o Senhor está falando para Abraão, para ele ser perfeito. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 48: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu não sou perfeito. Mas se você disser que Deus não é capaz de aperfeiçoar você, você está negando a obra de Deus na sua vida.
Vira para o teu irmão e fala assim: a obra ainda não acabou. Fala isso para o teu irmão. Fala assim: você, irmão, fala para ele, é uma obra que ainda não acabou. A palavra do Senhor diz em Filipenses: aquele que começou a boa obra, né, Moisés? Ele é fiel para concluir. Fala para o teu irmão assim: Deus está trabalhando. Tá ou não tá? Deus está trabalhando, tá ou não tá? Não resiste não, querido. A gente tem grandes homens de Deus que resistiram. O apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele estava resistindo, perseguindo os cristãos, arrancando eles das casas, espancando os cristãos, permitindo a morte de Estevão. E aí quando ele encontra com Jesus, o Senhor Jesus disse para ele assim: ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, Paulo, eu estou trabalhando na sua vida. Por que você está resistindo? Você vai se ferir. E quando o Senhor manda Ananias ir lá batizar Paulo, Ananias: Senhor, não é aquele que anda perseguindo os crentes, não é aquele que anda matando os cristãos. É esse mesmo, Ananias. O Senhor mandou, a gente vai, né? E aí o Senhor disse para Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Escuta uma coisa, querido. Não foi você que escolheu o Senhor, não, querido. Não foi não. Foi Deus que te escolheu. E se Ele precisar te quebrar, te moer, Ele vai te quebrar e vai te moer. Para fazer um vaso novo, Ele vai fazer o que lhe apraz. O que Ele quiser, Ele vai fazer. Não tem jeito pro meu casamento, não tem mais jeito para minha família, eu acho que eu vou largar tudo. Querido, entrega nas mãos do Senhor. Tudo que o Senhor faz ao seu tempo é perfeito. Eclesiastes 3 fala assim: há tempo para rir, para chorar, para juntar, espalhar, para brigar, para sorrir, para tanta coisa. Há tempo para tudo. E a Bíblia diz assim: que tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Tudo Deus fez perfeito ao seu tempo. Não se precipita em desprezar o teu casamento, não se precipita em desprezar o seu filho, não se precipita em desprezar, em descartar a sua família. Confia no Senhor. A perfeição, queridos, ela não é relativa. É perfeito, mas isso é relativo. Não, a perfeição não é relativa. A perfeição é algo absoluto. E ontem eu estava sentado ali onde está o pastor Francisco, e eu estava com a caneta Bic na mão. Estou procurando ela aqui no meu bolso. Pega para mim, meu amor, rapidinho. Essa caneta Bic aqui, está com a tampa mordida, que o pastor mordeu. A carga já está pela metade. Mas ontem eu estava usando, eu escrevi muita coisa ontem. Eu gosto de anotar as coisas. Está aqui. Um dos meus aniversários, minha mãe me deu essa caneta aqui. Gravou o meu nome. Uma caneta muito bonita. Essa caneta aqui é folheada a ouro. Presente de mãe, né? Só que tem um problema, queridos. Essa caneta aqui, ela não escreve. Acabou a tinta. Se você tivesse que dizer para mim qual que é a caneta perfeita,
Qual que você diria? É essa aqui ou é essa aqui? Eu diria que essa aqui, porque essa aqui cumpre a função dela. Então a sua família, ela não é perfeita pela beleza. Ela é perfeita porque ela cumpre a função dela. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho. Eu poderia dar N exemplos, querido. O pastor Eduardo Tadeu é um grande amigo. Ele me trata como pai. Eu conheci o papai dele. Eu poderia dar um presente para o pastor Eduardo Tadeu, um carro zero. Poderia. Acho que não vou dar, é só um exemplo. E poderia eu ter um carro, ano 2000, 2010. Dou um carro zero para ele, dou um carro sem combustível, num lugar onde a gente não tem combustível. E tem um carro 2010, pode ser um Corsinha, com tanque cheio. O carro dele pode estar perfeito, mas falta uma coisa essencial. Então pare de ficar julgando a sua família ou comparando a sua família com os outros, querido. Eu amo minha família. Eu e a minha esposa, o meu filho Lucas, a minha nora Júlia. Amo os meus pais, meu papai Ronaldo. 81 anos, dia 19 passado. Dia 14 de julho, agora a mamãe faz 80. Todos dois vivos, todos dois minhas ovelhas, mas não foi todo o tempo assim. A conversão do meu pai e da minha mãe se deu pelo ano de 2000 e pouco, 2001, 2002. Mas eu tenho uma família perfeita, queridos. Meu pai está com 81 anos. Ele continua meu pai. Ele é um excelente pai. Muita coisa que meu pai fazia, ele não consegue fazer mais. Mas eu continuo olhando como meu pai. Eu tomo bênção todas as vezes que eu encontro com meu pai e com a minha mãe. Eu quero saber o que eles pensam. Eu já sou um homem casado, eu sou um homem maduro, eu já sou pai. Mas eu não conheço o ex-pai. Eu não conheço o ex-mãe. E a maneira como a gente olha as coisas faz toda a diferença, querido. Para de ficar pensando na perfeição como algo inalcançável. Se você está inserido na família, no contexto como filho, seja o melhor filho que você possa ser. Seja a melhor versão de você mesmo. Para de competir com os outros, para de competir com seus irmãos. Seja o melhor que você pode ser. Se você está dentro da família inserido como pai, seja o melhor pai que você possa ser. Se você está dentro da família inserida como mãe, seja a melhor mãe, seja a melhor esposa que você possa ser. Dê o melhor de si. Para de se comparar com as pessoas. Busca a vontade de Deus para a sua vida. Em Isaías capítulo 61 que nós lemos, versículo 4, o profeta Isaías, ele está falando ali do ministério de Jesus. Primeiro ele fala do ministério dele como profeta. Ele fala que ele vem anunciar essas boas novas. Mas Isaías é um profeta messiânico. Ele está falando de si próprio, mas ao mesmo tempo ele está falando de Jesus que vai vir. Ele está falando da obra de Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus lá na sinagoga, ele abre esse texto e ele lê:
Lucas 4,18. Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele começa a falar, e esta é a obra de Jesus, esta é a obra do Evangelho nas famílias. Uma obra de edificação, de restauração e de renovação. Nós lemos e repetimos aqui: edificação, restauração e renovação. Quando o Evangelho de Cristo vem para dentro da família, ele produz edificação, restauração e renovação. Comigo juntos agora: edificação, restauração e renovação. Diga assim: Senhor, envia a tua unção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, envia o teu reino para dentro da minha casa, da minha vida, da minha família. Eu quero a tua edificação, eu quero a tua restauração, eu quero a tua renovação. Diga: eu quero. Você quer mesmo? É isso que Isaías está prometendo, querido. Edificar o que não existe, restaurar o que está trincado, fazer novo, sentimentos, atos, coisas que você nunca viveu. Deus quer trazer o novo para a tua família, querido. Deus quer que as pessoas se assustem com você no melhor sentido. Deus quer que as pessoas olhem para você: você está diferente. O que você ouviu lá nessa conferência? O que você aprendeu lá? Você voltou diferente para casa. Tem certas coisas, queridos, que a gente fica assustado. Quando o texto fala sobre edificação, fala sobre restauração, renovação, eu tive uma curiosidade. Falei assim: Senhor, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o edifício mais alto do mundo? Chama Burj Khalifa, lá em Dubai, Emirados Árabes. Tem 828 metros de altura, 160 andares, 58 elevadores. Para e pensa numa construção dessa. Por que eu estou falando isso? Porque você pode fazer do seu casamento uma palhoça, um negócio improvisado. Vira e mexe, está chovendo dentro, vira e mexe, está enchendo de coisa ruim lá dentro. Um lugar de confusão, um lugar de imundícia, um lugar de gritaria. Você pode fazer do seu casamento um lugar de excelência. Quem vai determinar como vai ser essa construção é você. Quando a gente está em obra em casa, normalmente quem vai no material de construção escolher o piso, o porcelanato, somos nós. O que você está levando para dentro do seu casamento depende de você. Você diz: não existe casamento perfeito. Claro, fazendo tudo a meia boca, usando de mentira, de traição, de violência, de gritaria, abandonando a palavra de Deus. Não vai ser perfeito nunca. Nunca. Para ter um casamento perfeito, querido, você precisa usar das melhores coisas. E quando a gente vê a vida de Noé, a gente vê a vida de Abraão, eles tiveram dificuldade? Tiveram. Noé teve dificuldade com Cã desonrou Noé. Abraão teve dificuldades ali, Sara, Agar. Tem dificuldades. Só que eles usaram elementos de primeira. E eu quero falar com você, a primeira coisa: traz para dentro da sua casa uma coisa chamada obediência. Fala: obediência.
Não é obediência de pai e filho, esposa obedecer marido, não é isso não. Obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus, obediência ao governo de Deus, obediência à direção de Deus para a sua vida. Você quer ter uma família bendita? Traga obediência para dentro da sua casa. Não deixa a mentira entrar, não deixa o engano entrar, não deixa a violência entrar, não deixa o xingamento entrar. A segunda coisa, traz para dentro do seu casamento a fé. Diga fé. Fé nas promessas de Deus, fé no poder de Deus, fé no cônjuge. Tem gente que vive uma vida de ciúmes, vive uma vida de suspeitas, vive uma vida de acusações, condenações infundadas. É um pandemônio o casamento. Por quê? Porque não tem fé no outro, não confia no outro. Traz a fé, traz a confiança para dentro do seu casamento, querido. Terceira coisa, traz a unidade. Diga unidade. Um reino dividido não pode prosperar. Você quer ter um casamento abençoado, você quer ter uma família bendita, se une, entre em acordo, converse, dialogue. Como andarão dois juntos se ambos não concordarem? Procura o diálogo. O outro não entendeu, espera um pouquinho, espera o sangue esfriar um pouquinho, o tom de voz aumentou, a aspereza começou. Dá um tempo para o outro equalizar aquilo ali, dá um tempo para o outro digerir o que você falou, espera um pouquinho mais, depois você volta a falar. Seja prudente, seja sábio. Está vendo que o negócio está rachando, está vendo que o negócio está quebrando, está vendo que a ofensa surgiu, baixa a bola. Unidade. A unidade é uma bênção. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 21 até o 23, que em unidade nós somos perfeitos. Olha que coisa linda. Em unidade nós somos perfeitos. Nós casamos para andarmos unidos. O problema é que quando a gente era solteiro, a gente andava mais unido que depois de casado. Quando a gente era solteiro, a gente marcava, vamos namorar, vamos encontrar em tal lugar, vamos fazer isso, vamos comer o lanche, vamos fazer o quê? Fazia um monte de coisa. Depois casa, trabalha, chega cansado em casa, toma banho e vai dormir. Aonde está a unidade? Casou para viver separado? Ah não, mas a gente dorme na mesma cama. Um para cada lado. Assim você pode dormir até numa pensão, num hotel, numa pousada, num albergue. Terceira coisa, honra. Diga honra. Traz a honra para dentro do seu casamento, querido. Traz a honra para dentro do seu relacionamento. Efésios capítulo 5, versículo 33 fala que a mulher deve honrar o seu marido. Ah, tá, mas o homem também deve honrar a sua esposa. 1 de Pedro 3,7 diz para a gente coabitar em entendimento, coabitar com aliança, coabitar com diálogo com a nossa esposa, para que as nossas orações sejam ouvidas, dando honra à esposa como o vaso mais frágil. Aí fraco aí não quer dizer inferior, não. Fraco aí quer dizer mais delicado, mais frágil. Tem tanta coisa que é mais delicada e mais preciosa. Esse copo aqui, essa taça aqui é de vidro. Se fosse de cristal seria mais delicada e seria mais cara. A mulher é assim, ela é mais delicada, ela é mais frágil, mas ela não é inferior. Traz a honra para dentro da sua casa. O que é a honra? A honra é o respeito. A honra é o quê? A honra é o elogio. A honra é o reconhecimento. Honra a tua esposa. Fala bem da tua esposa publicamente. Não chama ela só de meu amor dentro do quarto, não. Quando a visita chegar, você fala: eu tenho uma esposa muito abençoada. Eu tenho uma mulher honrada do meu lado. Eu tenho uma mulher em quem eu confio. Provérbios capítulo 31.
A mulher virtuosa ali, o marido confia nela. Honra. Minha irmã, não brinca com seu marido, não chama ele de banana. Não fala que ele é lerdo. Ainda que ele seja. Honra teu marido. Você não casou com seu marido por causa dos defeitos dele, você casou por causa das virtudes. Só que hoje você só vê os defeitos. O que aconteceu com as virtudes? Ele parou, mas ele é aquela mesma pessoa que tinha aquelas mesmas virtudes. Então ele pode voltar a ser a mesma pessoa. O que mudou para que ele piorasse? Isso é uma pergunta a ser feita. Se o camarada era muito bom, casou com você, piorou, então você piorou ele. Para e pensa. Quinta coisa, alegria. Traz alegria para dentro de casa, querido. Canta louvores. Ri junto. A coisa às vezes não deu certo. Às vezes o bolo solou. Aí você foi fazer um negócio, foi botar um quadro para a esposa lá na cozinha, lá, furou o cano d'água. Acha graça disso, querido. Vai consertar. Enquanto não conserta, acha graça. Não há o que fazer. Mas a gente parou de sorrir. Parece que a gente foi batizado no vinagre. É só cara feia. Sorria mais. Você leu lá Isaías 61? Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Traz alegria para dentro da sua casa. O que faz a tua esposa rir? Cartão de crédito. Elas gostam, né? Queridos, isso é uma brincadeira. A gente sabe que existem muitas coisas que agradam essas santas mulheres. Agora eu estou falando sério. Coisas que a gente deixou de fazer há bastante tempo. Coisas que a gente deixou de fazer há bastante tempo. E você também, minha irmã. O que faz o teu marido rir? Hein? Eu ainda vou chegar lá. A sexta coisa. Uma família perfeita. Isso normalmente não é falado nos púlpitos, mas eu quero falar com vocês. Uma família perfeita, ela pode até sobreviver sem isso. Quando isso é uma impossibilidade absoluta. Mas quando isso se torna uma opção, a família vai de ladeira abaixo. Se chama intimidade conjugal. E aí a gente tem casais que não se relacionam há um mês. Casais que não se relacionam há 3 meses. Casais que não se relacionam há 1 ano. Casais que não se relacionam há 5 anos. Casais que não se relacionam há 10 anos. E você pode achar que eu estou exagerando, mas isso não é uma opção. Tem casais que fizeram um acordo. Não, nós
fizemos um acordo. Eu posso garantir para você que é um acordo infernal, porque é um acordo contra a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7 diz que nós não podemos nos afastar da intimidade conjugal, a não ser por a oração por um pequeno espaço de tempo. Mas isso é tão importante assim? Porque a falta disso empurra o cônjuge para a traição. Porque a falta disso traz crises, traz afrontas. Então a gente precisa pensar seriamente nisso, porque é uma coisa que não se fala. O púlpito é um lugar santo, eu não posso falar de sexo, de prática sexual, porque eu vou estar falando de uma coisa imprópria. Não, eu estou falando de algo que foi a primeira ordem que Deus deu ao homem. O Senhor os abençoou e o Senhor disse: sede fecundos, crescei e multiplicai. Era com aperto de mão que Adão e Eva iam fazer isso? Eu estou sendo claro e objetivo com você, querido. De repente, você está tentando sustentar o seu casamento, tentando amparar o seu casamento, e você ora, e você faz, e você chora, e você lê a Bíblia, e você faz curso. E algo elementar está faltando dentro do seu casamento. A prática sexual. Eu não estou aqui para determinar, cada casal tem o seu ritmo. Cada casal tem o seu ritmo. Mas eu penso que você se relaciona menos de uma vez por semana, você está na zona de perigo. Escuta o que eu estou te falando. Se você acredita que Deus me colocou aqui nesse lugar, nessa noite, para falar com você, leve em consideração o que eu estou te falando. Se você tem filho pequeno e bota o filho para dormir junto com vocês, às vezes até para desculpa para não ter relacionamento sexual, escuta o que eu estou te falando, você está errado. Eu tive 2 filhos, hoje eu só tenho um, minha filha faleceu. Tenho meu filho Lucas. Mas todos os 2 foram tirados da nossa cama já desde recém-nascidos. Todos para o seu quarto, todos para a sua cama. Quantas vezes vi minha filha, vi meu filho bater na porta: pai, mãe, vai para a sua cama. Está doente, está com febre? Não, vai para a sua cama. A intimidade do casal não pode ser violada. A intimidade do casal não pode ser preterida, não pode ser deixada para outro dia. Às vezes o casamento está ruim, está ficando cada vez pior, e a pessoa está se afastando cada vez mais. Por quê? Porque você está negligenciando uma coisa que é importante para o relacionamento. E a última coisa que eu quero falar se chama amor. Amor. Olha que eu estou falando que eu estou casado com a minha esposa há 31 anos. Eu ainda trabalho secularmente. E eu fico contando as horas e os minutos para estar com a minha esposa. Eu amo estar com a minha esposa. Eu amo estar na minha casa. Eu amo sentar e tomar um café com ela. Eu amo comer junto com ela. Eu amo deitar junto com ela. A gente conversa, quando a gente está deitadinho, a gente conversa. Fazemos outras coisas também. Mas a gente conversa. Por quê? Porque nós nos amamos. E eu vou falar uma coisa: essa coisa chamada amor inclui uma coisa chamada paixão. E tem gente que fala assim: não, paixão é passageira, a paixão ela é efêmera, acaba rápido. Não, queridos,
Se você falar que a paixão é isso que você acabou de falar, você está falando que o amor pelo qual Jesus nos amou é um amor vagabundo, é um amor imprestável. Porque Jesus nos amou com a sua paixão. O que é paixão? É o amor sacrificial. É o amor que você se doa pelo outro. É o amor que você faz tudo pelo outro. Porque você está interessado no amor, na felicidade daquela pessoa. E não só ame, querido, tenha paixão pelo outro. Se entregue de forma plena. Um casamento, para ser perfeito, precisa ter uma entrega total de um para com o outro, para que aquele versículo seja verdade. Os dois são uma só carne. Quando a gente falou de unidade, a gente falou tanta coisa sobre unidade, né? Eu queria deixar um detalhezinho, tanto na unidade quanto na fé. Separe um tempo para orar junto todos os dias. Eu digo todos os dias. Um horário em que vocês possam orar todos os dias. Quanto tempo, pastor? Não sei. 10 minutos é muito ou é pouco? Eu acho pouco, mas já está bom para começar. Separa no seu dia lá 10 minutos para orar com a tua esposa. Abre o seu coração para ela. Deixa ela abrir o coração dela para você. Tenha uma vida devocional juntos. Não aproveita esse horário para ficar acusando um ao outro. Não, na oração, Senhor, dá jeito no meu marido, porque ele não conserta aquela pia, ele não faz não sei o que, ele não chega em casa na hora, ele esquece de fazer a compra da mistura. Senhor, tem misericórdia. Toca no coração dele para ele tomar banho. Não é para isso não. Não é para isso não. É para a gente ter propósitos juntos, uma só direção, um só coração. Tudo isso, querido, está nesse manual lindo aqui, ó. Está aqui, ó. Não desista do seu casamento. Eu sei que você está aqui por causa disso, porque você não desistiu. Mas eu sei que alguns aqui estão vivendo um momento difícil. Eu já vivi um momento de crise. Eu já vivi com a minha esposa como fôssemos dois estranhos dentro da mesma casa. Às vezes não é você e sua esposa. Às vezes você está lutando pela sua família, mas é seu filho. Está com muitos problemas, está usando droga. Às vezes está procurando um outro caminho. Sua família está sofrendo grandes ataques. Você está sofrendo uma pressão muito grande. Você veio aqui para receber uma palavra. Você já está cansado. Mas eu quero dizer para você, em Cristo há solução. Em Cristo há esperança. Em Cristo há libertação. Em Cristo há edificação, restauração, renovação. Coloque-se de pé, por favor. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E se nós procurarmos respostas, soluções para os nossos problemas no mundo, a gente vai de mal a pior. Não existe segurança no mundo. O que existe é violência, corrupção e destruição. O príncipe desse século é o diabo, é Satanás. E a obra dele é matar, roubar e destruir. Então não dá para a gente ficar em cima do muro. Não dá para a gente ficar indeciso. A gente tem que se posicionar assim como Josué fez. A gente tem que dizer para o mundo, para a sociedade, para a nossa família, a gente precisa deixar claro de que lado que nós estamos.
Josué disse isso para o povo: olha, vocês sirvam quem vocês quiserem, o Deus dos perizeus, jebuseus, heteus, heveus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é preciso a gente se posicionar. Traz para dentro do seu casamento a obediência, a fé, a unidade. Traz para dentro do seu casamento a intimidade, o amor. Traz para dentro do seu casamento os valores que o Senhor propõe para você. Lança fora do seu casamento toda obra mundana, toda ação de Satanás, todo pensamento que o mundo tem. Eu tenho certeza que o seu casamento ele vai sendo aperfeiçoado cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais feliz. Isso não vai impedir você de ter adversidades, querido. Eu já convivia muito bem com a minha esposa quando eu perdi minha filha. Foi difícil para mim? Foi. Até hoje eu sinto falta? Claro. Claro. Mas eu vivo um casamento muito abençoado. Eu sou muito feliz ao lado da minha esposa, ao lado do meu filho, da minha nora, da minha netinha que está por vir. São escolhas que a gente faz, querido. Eu quero convidar você, primeiro você, que estava meio perdido, recebeu essa palavra, mas ainda não sabe como botar em prática na sua vida, porque você não tem uma aliança com Cristo ainda. Você ama Jesus, mas você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você ama Jesus de coração, mas você ainda não tomou uma decisão. Você está sempre ali, não é hoje, não está na hora, não está no meu tempo. Vocês precisam respeitar o meu tempo. Você vai esperar o seu casamento ruir, você vai esperar a sua família se perder, para depois você vir para Jesus? Ou você quer com Jesus resgatar a sua família? Se você ainda não tomou uma decisão com Cristo ainda, se você não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero te dar a oportunidade para você fazer isso hoje. Jesus vai te dar força, vai te dar sabedoria. Jesus vai te dar poder contra os demônios, contra as enfermidades. Jesus vai te dar sabedoria para falar com o seu cônjuge, com seus filhos. Jesus vai transformar a sua vida, a sua história. Mas é necessário que você tenha uma aliança com Ele. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, confiar a sua família na mão do Senhor? Alguém que ainda não tem aceitado a Cristo como Salvador? Levante a sua mão onde você estiver. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer uma transformação na sua vida, no seu casamento, levante a sua mão onde você estiver. Você que ama Jesus, mas não deu esse passo de fé ainda, levante a sua mão onde você estiver. Entregue a sua vida para Cristo, de tal forma que a gente possa ver. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Talvez você foi convidado para estar aqui, sua vida está em crise, você está se sentindo tão sozinho, e você precisa de forças do céu para transformar a sua história. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, a hora é agora. Quantos querem entregar a vida para Jesus nessa noite? Alguém nessa noite, nesse lugar? Eu quero falar também com você que é cristão. Pastor, eu sou cristão, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu preciso de uma transformação, um milagre na minha vida. Eu amo a minha família, mas eu preciso de sabedoria. Nós estamos dissolvendo, nós estamos rachando. Eu não quero perder a minha família, eu preciso de um milagre. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, não. Vou pedir para você vir até aqui à frente. Eu quero que você venha até a borda do altar aqui. Esse lugar aqui é um lugar simbólico. Deus está vendo a sua atitude. Se você precisa de um socorro, de uma emergência, de um milagre da parte de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. É a noite da família. Deus te trouxe aqui. Deus sonda o teu coração. Querido, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.
É hora de você manifestar a sua humildade, a sua dependência de Deus, querido. Sai do seu lugar. Vem até aqui à frente que nós vamos orar por você. Você já é cristão, você já é batizado, você já está na presença de Deus, mas você está tendo dificuldades. Você diz, não depende só de mim, mas aquilo que depende de você, se quebranta na presença de Deus. Sai do seu lugar agora, vem aqui, nós vamos orar por você, querido. O nome disso é humildade. O nome disso é dependência de Deus. O nome disso é confiar no Senhor. Se você tem lutado, as suas forças estão se esvaindo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, querido. Mostra o quanto você confia no Senhor. Mostra o quanto você acredita que Deus pode e que Ele quer. Sai do seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Enquanto esse louvor estiver sendo cantado, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você logo ao final desse louvor. Deus está no controle, querido. Os primeiros que vieram aqui à frente podem se ajoelhar. Venham aqui em cima aqui do altar, ó, aqui, ó. Um grupo aqui, ó. Um grupo aqui, por favor. Aqueles que podem se ajoelhar. Um grupo aqui, ó, ajoelhado aqui, ó, por favor. Eu quero orar por você. Nós queremos ungir você. Outros podem ficar, aqueles que estão vindo, podem ir ficando para trás. Mas eu quero gente aqui, ó. O altar é lugar de milagres, querido. Não é esse lugar, mas é o que ele representa. Alguns aqui também, ó, podem vir aqui, ó. Podem se ajoelhar aqui, ó. Se não tiver lugar para você aqui na frente, você pode ficar em pé atrás. Nós vamos orar por você. Pode se ajoelhar aqui, por favor. Nós queremos orar por você. Eu quero orar pela sua família. Deus tem milagre para você. O Senhor Jesus Cristo, Ele ouve o seu clamor. Ele ouve o seu choro. Ele conhece aquilo que você tem buscado. De tudo que Deus prometeu, que sobre a sua história, a sua família, a sua descendência vai ser transformada. Há um futuro novo e glorioso para você. Há um futuro de bênçãos, porque é promessa de Deus. Se você confiar nele, Ele vai agir. Se você entregar a Ele, vai estar seguro. Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele renova, Ele edifica o que está destruído, Ele traz o novo à sua casa, Ele traz o novo à sua família. Querido, se você não veio porque não tem lugar para você aqui, vem e fique em pé aqui, ó. Talvez você não está vindo para pedir por você, mas talvez você está vindo para pedir pela sua esposa. Talvez você está vindo para pedir pelo seu filho. Talvez você está vindo pedindo por alguém, pelos seus próprios pais. Não, pastor, não sou casado ainda não, mas a minha família está em pedaços. Eu ainda não sou casado, mas a minha casa está em crise. E aquilo que depender de mim, aquilo que depender da minha fé, eu vou buscar, porque eu creio num Deus que restaura famílias. Eu creio num Deus que salva da destruição um lar, um casamento. Sei que é difícil. Igreja do Senhor, estenda suas mãos para os nossos irmãos que estão aqui buscando por um milagre, buscando por resposta, buscando por restauração, por restituição, por salvação, por cura. Estão as mesmas bênçãos de Abraão. Declare isso se você crê. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa,
Deus. Vamos impor as nossas mãos. Vamos orar por cada um que veio à frente. Por favor, venham, pastores. Teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Há milagre para você. Será Há poder de Deus para tua você. casa. A resposta do Senhor. Serão teus Toda obra do filhos inferno, toda e Deus destruição, todo engrandecerá desentendimento, toda contenda caia por terra. Toda obra do destruidor contra a sua casa cesse agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Contra o teu casamento, contra a tua família, caia por terra. Que pelo poder de Deus seja erguido, seja renovado, seja transformada a sua família, seja aperfeiçoado a sua vida e daqueles que estão ao teu redor, seja alcançado pelo Senhor. Há milagre para você. Vamos adorar mais uma vez. Pastor Francisco, por favor, venha. Eu quero estar orando por alguns casais, por algumas famílias. teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Levante suas mãos e cante: bendita será minha casa. Diga: Bendita será minha casa. Benditos serão meus filhos e Deus engrandecerá teu nome. se você precisa de oração, vem, dá tempo ainda. Você precisa de um milagre na vida dos seus filhos, vem. Você precisa de um milagre de cura na sua família, vem, 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 vem. Tem uma unção sendo derramada nessa noite. Agora você que está aí no seu lugar, levante sua voz em oração e fala: Deus, eu quero viver isso na minha família. Eu quero que seja cada vez melhor, cada dia melhor, de glória em glória. Eu quero alcançar a plenitude que o Senhor tem para mim. Eu quero alcançar a perfeição. Eu quero ser um homem como a tua palavra diz para eu ser. Eu quero ser marido, quero ser esposa. Fala para Deus, para Deus. Deus, eu quero a bênção do Senhor na minha casa. Faça como Jacó lutou com o anjo e fala: não deixe o Senhor ir sem me abençoar. Fala: eu não quero ir para minha casa sem receber essa bênção. Levante sua voz de oração, levante sua voz de oração. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, para a tua glória, para a tua honra, traz o crescimento que o Senhor tem para nós, como famílias benditas, faz-nos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, aleluia. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia, aleluia.
seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Talvez, como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. O propósito de tudo é que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito, de homem, de mulher perfeito, a imagem de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Eu abençoo você em nome de Jesus. Aqui, como ministro do Senhor, revestido de autoridade da igreja, em nome de Jesus, em nome do bispo Zé Elias, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo as suas finanças, eu abençoo em nome de Jesus, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Aplauda forte ao Senhor, querido. Aplauda forte a Jesus. Amanhã as igrejas vão estar ministrando sobre família, aqui na Voldac, nos 3 cultos, às 9, 16 e 19 horas. Abrace pelo menos 10 pessoas aí, libera uma palavra de bênção para ele, para ela, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.